Boa noite. É bom vê-los novamente, principalmente aqueles que eu não vi pela manhã. E você vai ganhar um ponto no céu por ajudar aqui, né? Pessoal que está recebendo a luz no rosto, já estamos providenciando aqui, para que não fique mais essa luz no seu rosto. Então logo mais, tá? Quando eu digo providenciando, não é hoje não. Mas nos próximos domingos, a gente acredita que a gente vai ter uma persiana aí. Cadê o Genício, que é o chefe dessas coisas? Aí, Genício, ó, tem que tampar ali, senão o pessoal não me enxerga aqui. Muito bem. Nós estamos vivendo um tempo, ou tempos, que existem muitas e muitas e muitas igrejas. Por favor, Heron, coloque ali o nosso PowerPoint. E são tantas igrejas, que às vezes nós não conseguimos guardar o nome de todas. E se nós não conseguimos guardar o nome de todas, muito menos conseguimos guardar a sua doutrina ou entender a sua própria teologia. É lógico que nós classificamos em algumas categorias, mas se você pensar, existem todos os tipos de igrejas. Contudo, eu acredito que muitas destas igrejas estão longe do que as Escrituras chamam de igreja. Temos até algumas nessa foto, nesse slide, que particularmente, eu não considero como igreja. E acredito que muitos membros dessas pseudo-igrejas também não são capazes de explicar o que acontece. E então você deve estar agora fazendo uma pergunta a si mesmo. E você deve estar perguntando mais ou menos assim: o que é ser igreja de Cristo? Porque se nós fizermos uma pessoa te parar na rua, ali te abordar e falar assim, me diz assim, o que é ser igreja de Cristo? Você responderia o quê? Talvez você diria, vai lá na minha igreja que você vai ver, não é isso? Não? Não vai na minha igreja que você não vai ver o que é a igreja de Cristo? Ai meu Deus, hein? Então, logo de início nós podemos afirmar que igreja é o conjunto de salvos. Desde Pentecostes até o momento que vai vir o arrebatamento, então, é um período, né, onde nós temos os santos, e nós chamamos isso de igreja universal. São todos os santos no período da igreja. Contudo, o que nós vamos ver hoje, o que nós queremos falar hoje, é sobre igreja local. Igreja, então, seria aquele grupo de pessoas onde eles assumem uma responsabilidade, um compromisso de adorar o Senhor naquela localidade, sendo luz naquele bairro ou naquela região. Então, ser igreja, bem diferente do que é proposto por muitos, é assumir uma responsabilidade de apresentar o Senhor, de viver em adoração ao Senhor num determinado espaço, num determinado local. Então estamos falando de igreja local. É óbvio que esse texto, ele está falando de igreja, e ele está falando da igreja no sentido de corpo. E aí, nós entendemos isso, porém eu vou abordar de uma forma com uma responsabilidade individual. Partindo então do indivíduo, mas lembre-se que todo esse individual vale como um todo. Então, quando eu digo assim, Carla, você precisa fazer isso, eu estou dizendo quem precisa fazer isso? O corpo, a igreja local, e nós seremos reconhecidos como ao apresentarmos essas características, não só de forma individual, mas como corpo. Pensa só, um time de futebol é composto por quantos jogadores? 11 jogadores, ok? Ajudem as mulheres, homens. 11 jogadores só, aquele de amarelo não é jogador não, tá?
Deixa eu te explicar. E aí o que acontece? Esses 11 jogadores, eles têm um centroavante muito bom. Tem um... Tá bom, centroavante, deixa eu explicar. Desculpa, perdoe novamente, mulheres, perdoe. Centroavante é aquele rapaz que fica na frente e aperta o quadrado, só faz o gol, entendeu? Ficou claro? E lá atrás você tem um zagueiro muito bom. Zagueiro é o quê? Ele é aquele que tira a bola do outro, ok? E goleiro. Sabe o que é goleiro? É o único que pode pôr a mão na bola dentro daquele quadradinho assim que a gente chama de grande área. Pronto. Resolveu? E esse goleiro é pereba. É peba, que os caras falam lá no norte, tá? É ruim. E o lateral é ruim. Tem 2 laterais no time. Os 2 laterais são ruins. O médio volante é ruim. O meia esquerdo é ruim. O meia direita é ruim. Parece um time que eu conheço aí, que eu fui ver a final na copinha. Mas, eu digo que esse time é bom ou é ruim? Não adianta você ter um bom aqui na frente e o outro bom aqui atrás, mas todos os outros ruins. Você vai dizer que o time é? Então, quando nós falamos da responsabilidade individual, estamos sim dizendo, Richards, você é responsável por isso, mas ao mesmo tempo, todos nós seremos reconhecidos quando todos estão cumprindo essa responsabilidade. Então, não adianta só o Richardson fazer a parte dele. Todos nós precisamos fazer. E isso é ser igreja. Ter uma aliança de mostrar o Senhor todos, né, como sendo um só corpo. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje está aí. O que é ser igreja de Cristo? E eu passei o texto errado para o Adalberto, fui até o versículo 8, né? Mas é só até o versículo 6. Pronto, diminuiu 2, já tá bom, né? Não ajudou? São só 31 versículos, diminuiu 2, eram 33. E o que nós queremos provar com esse texto é o quê? Ser igreja de Cristo significa dedicação exclusiva a Ele na sua vida prática como igreja. Agora, só para a gente entender o que nós vamos estudar, quando Paulo escreve essa carta, ele está combatendo ensinamentos falsos. Nós tínhamos aqui, ele está combatendo a adoração de anjos. O pessoal que fez angelologia aqui, o ano passado, já sabe, né? É adoração de anjos, visões, o grupo lá da circuncisão, como foi ensinado hoje pela manhã, as leis, né? Que eram leis morais, mas simplesmente legalistas e hipócritas em alguns momentos. Então, ele está lidando com esse tipo, ele é uma carta de correção, de corrigir. Quando que você tem que fazer uma correção? Quando tudo está dando certo, não é isso? Então, quando que é? Quando tem alguma coisa errada, né? Seu filho fez a lição de matemática lá. 1 mais 1, ele colocou 11. O que você faz? Acertou, miserável. Não foi isso que você fala? Não é aquele do vídeo? Não, você apaga e explica para ele. Pega 2 laranjas, uma e outra. Quantas são agora? 2 laranjas. Daí você ensina ele. Então você corrige. Então, o texto que nós estamos vendo é um texto que está nos ensinando, mas está corrigindo uma falha da época. Só que quando nós olhamos para a igreja atual, encontramos as mesmas falhas. Por isso, nós vamos estudar hoje. Nós temos aqui um grande problema em si, no tempo de Paulo. Eles estavam colocando a salvação do homem como a coisa mais importante desse mundo. E é verdade isso? Não é. A salvação, ninguém vai me jogar nada? A salvação do homem, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Adorar o Senhor. Nós nos tornamos adoradores do Senhor. E é possível adorar o Senhor sem salvação? Não. Então, por isso, o grande propósito nosso, o grande propósito da vida é adorar o Senhor. Deus é tudo, Ele está no centro, Deus que controla. Mas o que estava acontecendo aqui é que eles estavam invertendo. E que por meios de homens poderia se achar a salvação. Infelizmente. Então, nós já temos aqui quase que uma visão humanista, né, da época.
Então Paulo ele escreve mostrando a supremacia de Cristo em tudo, em todos, e enfatizando aqui Deus. Deus é o ponto principal desse plano, por exemplo, como foi dito lá em Efésios, é o mistério que é o tempo da igreja. Então, a igreja de Colossos precisava se colocar debaixo da autoridade de Cristo. Por isso, e assim eles estariam fazendo o que cabe à igreja de Cristo. Agora, muitas dessas igrejas que nós até colocamos ali, qual é a grande falha delas? Que a igreja hoje é um mecanismo, um grupo, sei lá, uma assistência técnica para resolver a sua vida. E isso é ser igreja? Não. Igreja é um grupo que foi salvo pelo Senhor e agora faz parte de um só grupo que tem uma aliança, um pacto de revelar Deus. Não é o que você vai ganhar, mas é o que você vai fazer, que aqui no caso nós estamos falando de adoração. Então esse era o problema da igreja de Colossos e hoje é o mesmo problema. E eu quero mostrar isso para vocês, agora é de forma bem simples, bem clara e se possível ainda rápida, né? Porque está quente aqui. Então, vamos começar os versículos de 1 a 4. E aqui nós vamos enxergando a vida com a perspectiva celestial. Deixa eu explicar antes de entrarmos diretamente no texto. Para nós entendermos o que é ser igreja, nós temos que olhar por onde? Por qual prisma? Por qual foco? Qual é o foco? Pela uma perspectiva sua, humana, celestial. Porque se eu vou por uma perspectiva humanista, ou uma perspectiva de o que eu preciso, o que eu quero, o que necessito, provavelmente eu vou ter uma distorção sobre o que é ser igreja. Paulo, então, ele começa esse parágrafo aqui, de 1 a 4, relacionando com o que já disse no capítulo anterior. Vocês não leram, mas eu sei que todo mundo já leu a carta de Colossenses. Então, onde ele criticou os hereges por não conseguirem controlar o impulso da carne. Qual é o nosso maior inimigo hoje? É o capeta? É nós mesmos. Nosso maior inimigo é um coração corrupto, enganoso, é um coração com a natureza pecaminosa. Ou seja, nós somos contaminados e precisamos lutar todo dia contra quem? Todo dia eu luto contra o próprio Carlos. Os desejos do Carlos, os desejos pecaminosos, os desejos que não adoram o Senhor. Então, a partir daqui, Paulo ele começa, a partir do capítulo 3, ele mostra como deve ser o viver do cristão, e trazendo a solução para esses problemas. A união do crente com Cristo é a solução. Como foi ensinado hoje pela manhã, no capítulo 2, a partir do versículo 11, você tem a salvação, que estrutura tudo isso. Então, a união com o Senhor, agora, é a solução, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, é a solução para dominarmos os nossos desejos. E em virtude dessa união com Cristo, o crente ele morre para o pecado e as maneiras terrenas de pensar e se comportar. Então Paulo, o que ele faz? Ele crava a sua argumentação em cima do poder regenerador de Deus na mente do pecador. Então, no versículo 1 está escrito assim, ó, capítulo 3. Eu não vou ler todos os versos, porque vocês viram, são bastante versos, eu vou só trabalhando alguns. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, e esse se fosse, ele está dizendo o quê? Ele está pondo uma condicional. Se
fostes, se você realmente é, então, ou como a gente pode às vezes traduzir, já que foi ressuscitado, vou simplificar a palavra, já que você agora foi salvo, isso nos mostra o quê? Logo de cara, que o perdido, aquele que não tem Cristo, ele não tem condições de realizar o que Paulo vai exortar daqui para frente. O que nós vamos falar daqui para frente, aquele que não é do Senhor, ele fala assim, eu não consigo, isso não é para mim. O que Paulo está dizendo agora, ele está falando para quem? Para a igreja, para os santos, para aqueles que foram regenerados. E muitas vezes falhamos em cobrar daqueles que não são do Senhor uma vida cristã. Agora, por outro lado, se entre nós, por exemplo, existe alguém que acha impossível praticar as coisas que vão ser ditas daqui a pouco, não por mim, mas que o Paulo revela em seu texto, talvez seja porque essa pessoa, ela não é salva. Eu disse talvez. Por quê? Talvez ainda está faltando maturidade ou conhecimento, né? Mas se a pessoa diz, isso não é para mim, isso não serve para mim, ela está dizendo o quê? Eu não sou do Senhor. Porque o que nós vamos dizer aqui, só pode ser cumprido por quem? Por aquele que é salvo. Por aquele que foi regenerado juntamente com Cristo, como está no versículo 1. Agora, Paulo ele exorta então essas pessoas a buscarem, a procurarem as coisas do quê? Do alto. E o tempo do verbo aqui nos indica que se trata de algo contínuo. Paulo está dizendo assim, ó, procure, achei, pronto, acabou o serviço. Não é essa a ideia. Um tempo contínuo significa o quê? Que eu preciso sempre estar fazendo essas coisas. No caso ele diz, buscai as coisas do alto, procurai as coisas do alto. Isso quer dizer o quê? Então eu sempre devo estar, o quê? Buscando. Nós devemos criar quase que um hábito. E isso não é tão simples. Geralmente nós temos bons discursos. Temos bons, excelentes discursos. Está aqui na ponta da língua, né? A gente até fala, falar da vida dos outros, falar o que a pessoa precisa fazer é mais fácil, não é? Mas quando é com a gente... Então esse buscar as coisas do alto, não é simplesmente saber, mas é viver. No versículo 2, ele coloca, deixa eu virar aqui, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então no versículo 2, Paulo diz que nós devemos, então, buscar lá no versículo 1 e no versículo 2, pensar nas coisas do alto. O que você tem pensado? Como você tem ocupado sua mente? Com a conta que você precisa pagar? Né? Quem não tem conta para pagar aqui? Se você não tem, você não faz parte desse mundo, viu? Por favor, se retire de nós, porque você não é. Todo mundo tem conta para pagar. Quem aqui não tem preocupação, talvez, com a sua própria saúde ou com a saúde de alguém que você gosta? Agora essa aqui eu quero ver. Quem aqui, quando não tem nada para fazer, põe aquele joguinho lá de ficar assim, ó. Como que é, Crush? Como que é? Me ajuda aí, o pirulitinho, as frutinhas lá. Vocês sabem, né? Tá perdendo tempo, viu, meus irmãos? Pensar nas coisas do alto é imaginar, sim, as coisas do alto. É pensar o que eu poderia fazer, é pensar como eu deveria ter feito, é pensar o que eu já fiz, mas olhando para as coisas do alto.
Mas a gente tem uma coisa que nós não gostamos de fazer, é pensar nas coisas dos altos. Quando pensamos não vejo a hora de estar no céu. Por quê? Você está pensando nas coisas dos altos? Eu vou falar disso daqui a pouco. Ou então o que Deus pode fazer por você. Mas não é bem isso. Calma que as coisas vão ficar mais claras. Os versículos 3 e 4, o que eles fazem? Os prazeres e glórias deste mundo devem ser deixados de lado em vista da glória que será nossa quando Cristo voltar. Não há comparação com o que nos será revelado ou com a glória que nós teremos com o Senhor, comparado com qualquer coisa. Vamos lá, me ajudem. Uma pessoa bem-sucedida no nosso mundo atual. Neymar não vale, tá? Que sempre é esse exemplo. Uma pessoa bem-sucedida. Por favor. Eu não escutei. Quem? Eu não sei quem é esse aí não, então não é bem-sucedido. Se eu não conheço, não é não. Vamos outro. Silvio Santos. Já foi bem-sucedido também, já. Vamos outra. Aquele lá é golpista, não que me recuso a falar, tá? Mas foi bem-sucedido. Tem vários, eu sei que eu estou brincando com vocês, mas tem vários. Agora pense. Você gostaria de estar no lugar de algum desses? Você fala assim, eu gostaria, eu particularmente, eu queria ser presidente do Brasil uma semana. Não pode, né? Mas, a pergunta não é se você gostaria de estar no lugar deles. A pergunta é, você gostaria de trocar a sua condição de salvo em Cristo Jesus por uma posição de sucesso desses homens? Vou continuar com o meu Astra velho. Entendeu a ideia? Você troca a sua condição de salvo em Cristo Jesus por uma pessoa de sucesso? Você fala assim, não. Mas por que não? Porque vocês lembram aquele programa, já que falaram do Silvio Santos, que tinha aquela caixinha, você ficava, sim, não, quer trocar esse carro zero por uma mamadeira? Sim. Daí você se matava em casa, como que pode? Lembra desse programa? Só quem tem mais de 30, né? Mas existia esse programa, viu? Para aqueles que têm menos de 30. É a mesma coisa. Então, quando nós estamos olhando, Paulo está exortando que nós devemos deixar tudo que você acha que é maravilhoso, glorioso desse mundo, porque o que nós temos não se compara. A forma com que o crente vive revela, então, a sua escatologia, ou revela o que você espera no futuro. Vale a pena ser motivo de gozação no colégio porque você se diz cristão? Ou vale a pena, ou não vale a pena? Não vou dizer para ninguém, vou ficar na minha, né? E aí eu até brinco com outro, se tiver algum social e tiver alguma cerveja, daí eu estou falando para os jovens, tá? Daí, mas junta tudo aqui, você não bebe, tá? Não, vale a pena? Depende do que você pensa sobre a vida. Aqueles que são salvos, ou seja, glorificados em Cristo, anseiam de estar com o Senhor, e é como se estivesse bem perto. É como se eu já estivesse com um pé lá. É tão real, não grava isso que eu vou dizer não, é tão real, que você sente o cheiro do paraíso. Entendeu o que eu disse? Então apaga que isso aí é quase uma heresia, viu? É só para a gente a ilustração. A pessoa que é salva em Cristo Jesus, o pós-vida, o estar com o Senhor, é muito próximo. Então ele não vive só olhando para esse mundo, mas ele olha para as coisas do alto. Suas vidas, então, do salvo, elas ultrapassam a limitação deste mundo. Ele segue um código diferente das pessoas desse mundo. Ele vive o estilo de vida eterna.
não vale tudo, não tem que se dar bem a qualquer custo. A dor, o sofrimento, também não é a pior coisa do mundo. A morte, para alguns dizem que até o passaporte, né? Por quê? Porque enxergam a vida de forma diferente. Mas pensar então que é ser igreja do Senhor, é ser um grupo que olha o mundo de forma diferente, porque busca e pensa as coisas do alto, sabendo que nada que nós temos aqui é comparável. É até ridículo dizer, dá para comparar com o que nos espera no futuro. Aí eu pergunto para vocês, o que mais te preocupa? O que faz você levantar da cama todos os dias? O que traz sentido para a sua vida? O que mais você está planejando conseguir ou conquistar? Se todas essas perguntas, a sua resposta foi alguma coisa simplesmente relacionada a este mundo, meu irmão, você precisa conversar com o Senhor. Porque o nosso foco, apesar de estarmos nesse mundo, não é esse mundo, mas as coisas do alto. E ainda que eu tenha que pagar o preço deste mundo, a grande diferença então entre um crente e um falso crente é a forma que ele enxerga a vida. Estou falando para identificar, tá? É lógico que a grande diferença é a habitação do Espírito Santo, mas eu estou dizendo, para a gente saber, é a forma que a pessoa pensa o mundo, você consegue identificar quem essa pessoa é. Ainda nesse o que é ser igreja, nós temos o quê? Purificando-se à luz da nova posição em Cristo. Se ser igreja é sempre estar pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, olhando para a glória do futuro, a outra é purificando-se à luz da nova posição em Cristo. E aí tem o texto, acho que todos conseguem ler, né? Assim façam morrer, tá? Paulo agora ele nos exorta nos versículos 5 a 11, que devemos abandonar o pecado para termos uma devoção verdadeira ao Senhor. E eu já digo logo de antemão, que não é possível um crente genuíno não se preocupar com o pecado. Não estou dizendo que o crente não peca. Todos nós pecamos e sofremos com isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu sou do Senhor, eu sou salvo do Senhor, mas a minha preocupação nada tem a ver com pecado. Isso é uma evidência de que alguma coisa está errada. Ele diz, fazei, pois, morrer. Lá no versículo 5. Quando nós olhamos para essas três palavrinhas, sabe o que nos traz à mente? Não temos escolha. É uma ordem. Fazei, pois, morrer. Eu não posso ficar com aquele pecadinho de estimação, como um gatinho, e você vai cuidando, você vai alimentando, e aí só que ninguém vê, então você deixa lá em casa, guardadinho. Ninguém sabe desse meu pecado, não tem problema, eu posso olhar pornografia, eu posso maltratar a minha esposa, eu posso ser grosso com meu marido, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso chegar atrasado. É meu pecado de estimação, que eu sei que é pecado, mas não quero abandonar. Não tem opção. Hoje em dia, muitas igrejas estão lotadas. Estão, como é que os meninos falam? Bombando. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é entender que Jesus Cristo
Sim, morreu naquela cruz por causa dos meus pecados. Opa! Quais pecados? É entender, tem que ter arrependimento, tem que ter ação sobrenatural do Espírito Santo para regenerar essa mente. E então, viver para o Senhor. Então, muitas e muitas igrejas, e eu falo isso com tristeza no coração, estão crescendo, mas elas mais atrapalham do que ajudam o Evangelho. Porque elas ensinam simplesmente uma parte do Evangelho que sozinha não serve para nada. Para muitas igrejas, se você tirar o nome Cristo e colocar o gênio da lâmpada, serve. Resolve. Cristo é pregado como se ele estivesse de braços abertos te esperando. Venha rápido, gritam eles. Não é pregado a doutrina do pecado, da santificação. Venham e continue. Nós falamos, venham. Nós queremos te ensinar. E se o Espírito Santo agir na sua vida, então você será transformado. O texto diz, então, já que você ressuscitou com Cristo, você não é mais dominado pelo pecado. O descrente, aquele que não tem o Espírito Santo, ele não pode dizer não para o pecado, porque ele enxerga o mundo daquela forma, a mente dele olha para isso, e ele pode ser muito religioso, que era muito o que estava acontecendo aqui, pessoas religiosas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tudo com o nome de Cristo, vamos aqui acolá, mas não eram do Senhor. Por que não era do Senhor? Porque em sua vida não está sendo trabalhado. Falar de Cristo é muito fácil. Qualquer um fala. Agora, autenticar a sua fala sobre Cristo, o Evangelho de Cristo, com a sua vida, só quem é crente. Por quê? Olha só algumas listas de pecados que precisamos eliminar, está aí no versículo 5 e depois o versículo 8 e 9. Lista que Paulo nos coloca: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Segunda lista de pecados que ele nos coloca: ira. Você já ficou irado hoje? Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, versículo 8 e 9. Então, olha só, quando nós olhamos para cá, todos esses prostituição, impureza, ele vai dando a lista e ele fala que isso é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você colocar alguém no lugar de Deus e prestar culto a esse, adorar a esse. E essas pessoas que se prostituem, que são a impureza sexual, que agem dessa forma, elas vivem para quem? Para outros deuses, ídolos no coração. Por isso que é idolatria. Quando nós olhamos a segunda lista, quando eu falar linguagem obscena, temos que tomar muito cuidado com o que falamos. Porque entre nós, já Efésios também vai dizer isso, não deve ter esse tipo de coisa. As pessoas devem, quando nós fizermos menção, quando nós abrirmos as nossas bocas, as pessoas devem parar e, opa, vamos escutar. A razão, então, de exigir, aqui Paulo, exigir a mortificação desses pecados, é que o crente não está mais sobre o domínio contra, eu sei que eu sou redundante aqui, o domínio controlador do pecado. Um desejo controlador. A partir da salvação em Cristo, todo crente, a partir da salvação em Cristo, todo crente, ele tem condições de dizer não para o pecado. Agora isso nos leva aqui a algumas deduções. Primeira, se eu sou crente e estou pecando pelo quê?
porque eu quero. Eu não sou mais escravo do pecado. Se eu peco, é porque eu quero. Agora outra pergunta. Tá, então se eu estou pecando e porque eu quero, será que por um acaso eu não sou salvo, já que eu não consigo dizer não para o pecado? Também é uma outra resposta. Por isso devemos nos avaliar. Eu já mencionei aqui, quando nós estudamos 1 João, que o nosso pecado ele tem que ser acidental agora. Porque se é um pecado planejado, se é um pecado costumeiro, o crente não vive no pecado. A nova posição em Cristo, ela deixa todas as pessoas, né? Ela deixa igual todas as pessoas. Não importa mais raça, classe social, escolaridade, todos, sem exceção, que foram salvos em Cristo Jesus, agora eles são libertos do poder do pecado. E aí eu pergunto, meu caro, o que tem dominado a sua vida? Senão, agora há pouco eu perguntei o que te preocupa, agora o que tem dominado a sua vida? Será uma vida de conforto? Será uma vida de estabilidade? Será uma vida onde, muito bem, eu quero só viver bem? É isso que tem dominado? Ou será alguns tipos de pecado? Como o pecado da fofoca, da ira, da mágoa. Isso é pecado. Da preguiça, de não querer conhecer o Senhor, de procrastinar. O que tem dominado? O que tem nos dominado? Não existe, se você é salvo, veja bem, se você é salvo, não existe pecado que você não possa dizer não. Se isso está acontecendo, talvez você precisa de ajuda para amadurecer. Ou, outra vez talvez, você ainda não seja salvo em Cristo Jesus e está se enganando. Dizem que certo jovem, ele queria saber realmente se ele era salvo. Ele ficou, talvez depois de uma mensagem dessa aqui, ele ficou meio confuso, né? Aí ele chegou para o pastor. Pastor, seguinte, eu quero saber se eu sou salvo. Daí o pastor disse para ele o seguinte: sai daqui agora, vai para uma discoteca, não sei nem se existe discoteca, né? Vai para uma discoteca bem erótica, tipo Love Story. Alguém conhece Love Story aqui? Somebody Love, mistura brasileira. Eu estou esperto, viu? Então, daí o pastor sai, vai para uma discoteca dessa. Vai agora, vai depressa. Beba, fuma. Se tiver uma orgia, participe. Se ainda tiver mais vontade ainda, se prostitua. Venda o seu corpo. Daí o jovem respondeu: que é isso, pastor? Eu não posso. Isso é pecado, isso é nojento. Eu vou desagradar o Senhor, eu vou ofender a Deus. Daí o pastor: muito bem, você é salvo, pode ir embora. Agora, hoje em dia, é lógico que eu não vou, talvez, dizer como esse pastor, vá para uma discoteca, mas eu posso dizer algumas coisas. Faz o seguinte, conversa com esse irmão não, dá um gelo nele. Tá vendo esse aqui, ó? Faz assim, ó. Vem do domingo só à noite, não vem pela manhã não. Não participa da igreja em nada não, só vem aqui assistir culto. Não existe isso, assistir culto, tá? Assistir, você assiste o cinema, o show, aqui você presta culto. Eu posso dizer a mesma coisa. E você, legal. Daí a resposta é essa aí, tá? Não podemos então achar que podemos ser de Cristo, adorar a Cristo, ser membro de um corpo e continuar amando o pecado. O pecado tem que ser algo indigesto para nós, tem que ser algo nojento para nós. É outra característica, então, do que é ser igreja. Relacionando-se segundo a sua nova posição em Cristo, os versículos 12 a 17. E se nós estávamos mostrando um lado negativo, né?
Agora a gente passa para o positivo, para ficar mais suave, né? Então o apóstolo Paulo, ele exorta que devemos nos relacionar de forma altruísta e principalmente pacífica. Assim como mortificar o pecado é uma clara evidência de que pertence ao corpo de Cristo, assim também a forma de se relacionar com o corpo evidencia se você é salvo ou não. Não existe salvo de carreira solo. Não existe salvo que viva só ele e mais ninguém. O salvo precisa estar num grupo. A salvação se desenvolve em grupo. A salvação, quando eu digo salvar, não quer dizer que você é salvo, você vai sendo salvo aos pouquinhos. Não é isso, estou dizendo, você é salvo, e agora como que você vai crescer em Cristo? É no grupo, é com os irmãos, é estudando, aprendendo, enfrentando o mundo, mas em grupo. Então não existe literalmente uma carreira solo ou um trabalho solo para Cristo. Isso não é de Deus. Porque como nós vamos estudar, o pessoal que vai estudar lá, comunidade cativante, a forma sobrenatural de mostrar Cristo é sendo um povo unido, em meio às muitas e muitas diferenças. Então, se nós não mostramos Cristo de forma individual, mas sempre como grupo, mesmo que você esteja sozinho na frente da pessoa, mas espera aí, isso é meio estranho, né? Você não fala individual, mas só está eu e o grupo, Num outro momento nós explicamos isso para você. Então agora Paulo, ele usa o imperativo novamente, e ele diz, revesti-vos, no versículo 12. Então, deixando a velha natureza, os eleitos, os salvos, eles deveriam viver como tal. E aí eu tentei colocar uma classificação aqui, ó. Primeiro, com misericórdia. Um coração, né, com compaixão. O que é um coração com compaixão? Se coloca no lugar do outro. Muitas vezes, nós não queremos isso. Se relacionar com pessoas e ter misericórdia e compaixão das pessoas é difícil, dá trabalho. Sabe por quê? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa fileira aqui, ó. Severiano, você tem problema? Não vai falar que é a família não, viu? Tem problema. Carla tem problema? Essa fileira. Richard tem problema? Não aponta assim não. Paty tem problema? Adalberto tem problema também? Não vai falar que é ele não, viu? Pergunta é, quem não tem problema? Agora eu vou me colocar na posição do severiano. O que acontece? Eu vou ver o que ele está sofrendo. Isso é ter compaixão. Na posição da Carla, posição do Richard, você vai. É isso aí, empatia. Outra coisa é revestivos de misericórdia, revestivos de bondade. E bondade aqui denota um espírito amigável e ajudador. Sabe o que é um espírito ajudador? É estar pronto, estar disposto a ajudar. Olha que difícil entender isso, né? Mas se seu irmão liga para você 2 horas da manhã, o que você logo pensa? Tá dando trabalho, né? Tem que ter aqui revestíveis de humildade, reconhecendo a própria incapacidade, que nós vimos até pela manhã, mas também o poder de Deus na sua vida. Nós somos o que somos, se somos salvos, por causa de Deus. Meu coração é pecaminoso. A minha mente, ela está contaminada pelo pecado. Então tudo que eu faço é de forma egoísta. Quando que isso é transformado? Quando eu sou salvo em Cristo Jesus. Agora eu já não vivo o velho homem, mas procuro viver o novo homem. Então todas as coisas boas que eu faço é por causa de uma ação de Deus na minha vida. Eu sou bom no que então? Nada, eu até brinquei hoje com a irmã. Nós merecemos o quê? Todo mundo já sabe dessa igreja. Se errar, merecemos o inferno. Por obra,
É um inferno. Não se esqueçam disso. Quando a coisa estiver ruim, você fala, ainda bem que eu estou nessa, porque eu mereci o inferno, é pior. Longanimidade. Uma mente que se controla por um longo tempo antes de irar, de agir. É a ideia de ser paciente. Suportai-vos, perdoai-vos. Paulo, então, ele alicerça todo esse nosso comportamento, um comportamento de salvo, baseado no exemplo de Jesus. Assim como Jesus os perdoou, nós devemos o quê? Perdoar. Esse é o grande motivo porque devemos suportar e perdoar as ofensas dos outros. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Você ofendeu a Cristo, a Deus, mas Ele suportou tudo naquela cruz. Outra coisa, outra característica, o amor. O amor é que dá então aqui a coesão em todas as virtudes cristãs, pois o amor visa a edificação do próximo, dar aquilo que ele necessita, e não o que ele quer, mas o que ele precisa. Outra característica, a paz. O juiz, em qualquer divergência, deve ser sempre, o juiz deve ser sempre o quê? Buscar a paz. Agora, quando nós estamos falando de paz, estamos falando da paz de apaziguar a guerra. E qual é a guerra? Deus e o homem. Porque todos nós éramos o quê? Inimigos do Senhor. Cristão não luta para dividir. O cristão luta para unir. Existe a unidade do Espírito, é óbvio, mas eu estou dizendo, ele luta para continuar, manter. Então, quando pensamos em cada um viver a sua vida, cada um, eu vou fazer isso para Cristo aqui, outro para Cristo lá, eu vou fazer isso aqui, separado, está trabalhando contra. Isso não é ser igreja. Agora veja, essas igrejas que nós falamos, as pessoas entram e saem, e elas não têm nenhum elo. Talvez elas nem conhecem uma a outra. Elas vão lá só para receber. E algumas, né, vão para receber mediante uma pequena oferta, é óbvio. Outra característica, agradecido. E aí é uma atitude de um povo que conhece muito bem o que Deus fez, o ato libertador de Deus. Isso é ser igreja. Agradecido por saber que Deus deu liberdade para nós vivermos verdadeiros relacionamentos. Não relacionamentos egoístas, relacionamentos que adoram o Senhor. E ele ainda vai dizer aqui, habite a palavra. Tendo, veja, tudo isso, tendo as diretrizes do Senhor em sua palavra. O crente, então, ele pode seguir um padrão. Não é o que ele acha, como ele quer. Eu gosto, aprendi assim, isso é mais bacana. Não. Um padrão. Padrão santo. E a gente enxerga isso aonde? Na palavra do Senhor. E isso nos leva a buscar o quê? Instrução, aconselhamento. E isso, veja, que é uma continuação, vai levar a pessoa a louvar o Senhor, como diz o texto, com salmos, hinos, cânticos. De a pessoa ser agradecida ao Senhor de todo o coração. Portanto, né, Paulo aqui, ele fecha seu raciocínio com essas virtudes exigidas, dizendo: tudo que você for fazer, faça como? Levando Cristo em consideração. Pelo que você tem vivido, pensa aí mais uma vez, ou até morrido, perdido a sua saúde, o seu tempo, os seus recursos, qual o seu maior sonho? Suas atitudes, com toda certeza, revelam sua natureza, ou pertencente ao Senhor, ou uma natureza longe do Senhor. E queremos então finalizar com a última parte do texto, dos versículos
18, do capítulo 3 até o capítulo 4. Mas vai ser bem rápido, não se preocupe. E eu acho que aqui Paulo, ele trabalha a questão de quem é Senhor na sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo mais ou menos assim: quem manda na sua vida? É Jesus? É Cristo? Ou são os desejos carnais? Quem está mandando na sua vida? Quem é o seu Senhor? E isso, para a gente descobrir, como se tivesse um termômetro ou um aparelho de raio-x para mostrar o que tem lá dentro, isso fica evidente através dos relacionamentos. Bem simples. A forma de se relacionar mostra quem é Senhor na sua vida. E ele vai colocar vários tipos de relacionamento. Por exemplo, nos versículos 18 a 19, que tipo de relacionamento ele está colocando? Mulheres, né, esposa e marido. Então, que tipo de relacionamento? Relacionamento conjugal. O senhorio de Cristo precisa ser manifestado na vida conjugal. E como que isso acontece? Esposa, ela deve ser o quê? Submissa ao marido, como convém ao Senhor. E o marido, ele deve amar a sua esposa. E não, no texto aqui, não tratar com amargura. Então você quer mostrar que você é do Senhor? Você mostra isso aonde? Nos relacionamentos. E no relacionamento conjugal. Então eu sou casado. Se você é casado, você também tem um cônjuge. Você tem uma esposa, você tem um esposo. E como que é o seu relacionamento com o esposo? Se não é bom, não venha me dizer que Cristo é dono da sua vida. Muitas vezes, nós, quando estamos aconselhando, queremos saber o quanto que a pessoa está realmente submissa a Cristo. Que pergunta que eu faço para essa pessoa? Como que está o relacionamento? Como que está o seu relacionamento com a sua mãe? Como está o relacionamento com o seu esposo? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como está o relacionamento com o seu filho? E conforme a pessoa narra esse relacionamento, eu tenho uma noção de como está o relacionamento dela com Cristo. Então não adianta vir com a conversa furada. Ah, eu amo a Cristo, mas não conversa com o marido. É mentira. E eu não estou dizendo simplesmente que a pessoa está mentindo, talvez ela esteja enganando ela mesma. Outra forma de manifestar quem está no controle da sua vida, dentro do relacionamento, é o senhorio de Cristo. Ele precisa ser manifesto na vida familiar, versículos 20 e 21. Então, como? Os filhos obedeçam aos pais, consideração, honrar pai e mãe, porque é a função. Peraí, mas meu pai é um bêbado. Não está escrito assim, ó, honre pai e a mãe, em caso do pai bêbado você está isento. Não existe isso. Honre pai e mãe, os filhos devem obedecer os pais, não importa o que o pai e a mãe sejam. Não importa. Mas por que então eu devo fazer isso se meu pai é um grosso, se meu pai é isso, se minha mãe não está nem aí para mim? Por que eu devo fazer isso? Porque isso é adoração ao Senhor, submissão a Cristo. Quem manda na sua vida? O seu desejo? Ou a sua amargura que você está do seu pai? Ou Cristo na sua vida? E da mesma forma, o texto mostra, pais, não irriteis, né, os seus filhos. E a ideia é que dê ao seu filho o que é necessário para ele ser um adorador. Não dirija seu filho para se tornar alguém que é contra Deus. O caminho da ira. Ah, eu sou um excelente pai, eu pago as contas, eu dou uniforme, eu dou escola, eu dou isso, eu dou aquilo, vai para Disney, sei lá, vai. Mas não ensina o evangelho para o filho, não cria o filho para ser um adorador. É o quê? Você prova como que você teme o Senhor.
Os versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1, nós temos o quê? O senhorio de Cristo, ele precisa ser manifesto em relacionamentos no trabalho. Servos, eles devem fazer como? Como para Cristo. Não é, mas o meu patrão, ele é... Você não conhece o meu patrão. Meu patrão é difícil. Meu patrão é um cara insuportável. Não importa, se está lá, Deus permitiu que ele estivesse lá. Ah, mas veja, eu trabalho por conta, e você não tem noção como é difícil o mercado. Ah, isso te dá o direito de você explodir, brigar com um ou com outro, ser mal-humorado? Não! Tratar o cliente de qualquer forma? Não. Versículos 2 a 6, o senhorio de Cristo precisa ser manifestado em oração perseverante e um sábio testemunho. Quando eu falo de oração aqui, veja, eu não estou falando de forma mágica, ou apenas um ritual. O plano de Deus está pronto. Nada muda o plano de Deus. Então, para que orar? A oração é uma bênção do Senhor para nós, porque ela trabalha a nossa mente. Eu não tenho coragem de orar assim: Senhor, que esse meu vizinho aqui de cima pegue fogo no apartamento dele, que eu não aguento mais o barulho. Se nós buscarmos desde lá do começo, pensar nas coisas do alto, Senhor, que eu tenha a oportunidade de falar para Ele. E isso vai trabalhando o meu interior. Não importa a situação, porque quem está no controle de todas as situações é o Senhor. Se é com dinheiro ou sem dinheiro, se é com saúde ou sem saúde, se é com perseguição ou sem perseguição, se é com zombaria ou não, não importa. A minha oração, Deus me dê condições, para quê? Para que as pessoas vejam o Senhor em mim. E se o Senhor quiser mudar a situação, o Senhor mude. É lógico que ninguém gosta de sofrer. Mas quem está no controle disso é o Senhor. E o testemunho. Aproveitar as oportunidades. Saber como agir em cada situação e com cada pessoa. Se nós estamos, lembre-se, se nós estamos pensando as coisas do alto, se estamos buscando as coisas do alto, se nós estamos matando, mortificando os desejos carnais, lembra aquela lista, as 2 listas? Se nós realmente estamos buscando agora crescer no testemunho, na hora que chega aqui, eu sei lidar com cada pessoa. Então eu concluo da seguinte forma: o que é ser igreja de Cristo, meu irmão? Qual a diferença, por exemplo, dessa igreja para outras igrejas? A diferença é a seguinte: primeiro, que nós enxergamos a vida por um prisma celestial, um prisma do Senhor, acreditando que logo mais estaremos com o Senhor. Segundo, que nós buscamos mortificar o pecado e purificando-nos cada vez mais na posição em Cristo. Outra forma, nos relacionando segundo a posição em Cristo agora. E por último, vivendo, testemunhando, nos relacionando debaixo do senhorio de Cristo. Não é o meu patrão, não é o meu cônjuge, não é meu filho, não é nada. Quem está no controle da minha vida? Jesus Cristo. Quando eu vivo isso, de forma individual, e agora unidos, por isso a igreja, eu vou ajudar o Severiano a viver isso, a Carla, o Richard, quando nós vivemos isso, um cuidando do outro, isso é o quê? Ser igreja. Por isso não existe crente de carreira solo. Todos nós, para sermos cristãos, precisamos crescer, desenvolver, e para isso, precisamos uns dos outros. Isso é ser igreja, porque fazendo isso, nós mostramos para esse mundo que somos de quem? De Cristo, somos diferentes. E as pessoas vão falar assim: nossa, mas que somos igreja do Senhor. Por quê? Porque somos o povo do Senhor. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador de todo
todas as coisas e Criador, Senhor, de um plano perfeito, onde visa, Senhor, trazer adoradores para Ti. Obrigado a Deus por ter nos resgatado dos nossos desejos pecaminosos, ter nos resgatado, Senhor, de um destino separado do Senhor. E agora podemos viver para adorar a Ti. Vivemos aquilo pelo qual nós fomos criados e depois resgatados em Cristo Jesus. Vivemos para o Senhor. Vivemos para representar o Senhor. Vivemos para mostrar a Sua glória. Então, obrigado, ó Pai, por cada pessoa nesse auditório. Obrigado, Senhor, por essa igreja aqui em Jardim Tremembé. Que a cada dia, a cada ano, nós possamos estar mais unidos, fortes, vivendo para o Senhor, mostrando a esse mundo o que é ser igreja. E rogamos, então, a Sua misericórdia para muitos e muitos, ó Pai, que estão sendo enganados, vivendo, Senhor, em lugares que acreditamos que não é a igreja do Senhor. Então, ó Pai, tenha misericórdia desses. Resgate aqueles que o Senhor já escolheu de antemão. Traga o Senhor para a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que revela a Sua glória, que visa, Senhor, as coisas do alto, que realmente, Senhor, vive debaixo do Seu senhorio. Então, ó Pai, tenha misericórdia desses. E, Senhor, Te imploramos que também tenha misericórdia de nós. Nos dê condições de termos um testemunho vivo do Senhor, mas que não seja apenas um evangelho falado, pregado, mas um evangelho praticado, Senhor, vivo. Ajude, Senhor, talvez irmãos aqui nesse rebanho, que ainda, ó Senhor, acredita que são independentes, autônomos, que podem viver da forma que desejam, quando quiser, do jeito que quiser. Ó Pai, abençoe esses irmãos, trazendo eles, Senhor, a realidade do que é ser igreja. Ainda que para isso tenha trabalho, Senhor, tenha realmente momentos de dificuldade, mas é assim que o Senhor nos deixou registrado em Sua palavra e assim queremos viver. Então abençoa, ó Deus, a Sua igreja em Jardim Tremembé, para que sejamos genuinamente a igreja do Senhor, uma igreja local do Senhor aqui em Tremembé. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.